Hello, Ardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre mais um anime da temporada de inverno. Só que dessa vez que se concluiu, isso mesmo que você ouviu, vamos falar hoje sobre Rikigakoi ni Ochitado de Shomei Shitemi, tá? Para todo caso, Rikigakoi, abreviado, fica muito melhor. Um anime que eu achei sensacional pela proposta diferenciada e pela forma como eles se prenderam ainda nos clichês de comédia romântica, só que ele não é totalmente satisfatório. Ao mesmo ponto que ele satisfaz em colocar o beijo do casal no final, ele não é tudo isso. E você vai perceber, na minha opinião, em tudo que eu vou falar que eu achei, como foi o que eu gostei, por conta que eu gostei. Quero deixar bem claro isso. É um ótimo anime, por exemplo, se você tá numa série, numa vibe de comédia romântica, você já viu umas duas seguidas e precisa de alguma, vê essa que talvez você goste, ainda mais pela proposta diferenciada. Só que eu acho que ela é uma comédia romântica lenta, por conta do que? A gente vê, a proposta é dois jovens cientistas que nutrem sentimentos um pelo outro, mas eles precisam comprovar isso através da ciência por serem cientistas e quererem acreditar tudo em dados, teses, argumentos. Então vemos a jornada deles querendo desvendar o amor ao meio da ciência. E acontece que eu achei muito interessante. Foi a minha segunda maior hype da temporada, para vocês terem ideia, que eu até tinha falado no vídeo de animes que você deveria ficar atento dessa temporada. E acontece que, em modos, ele cumpriu, mas eu não sei se eu esperava algo a mais. Mas eu posso dizer que ele foi satisfatório, é isso que eu quero manter. Mas eu não gostei totalmente, eu acho que eu esperava algo a mais. Mas quero deixar bem claro que pra você que tá atrás de uma comédia romântica, provavelmente você vai gostar e tem tudo que precisa pra você curtir pra caramba. Ele já tem um final de certo modo fechado, porque ele coloca no final "and", só que ele não mostra, digamos que, os cientistas cumprindo o que eles queriam desde o início, que era comprovar o amor através de teses, por conta que a gente vê que eles continuaram a busca, eles não conseguiram, é uma longa jornada. Nesse ponto eu elogio, por conta que o amor é algo que é difícil de você conseguir comprovar, é algo que muitas vezes é inexplicável, então mostra a dificuldade de entender o amor. Então não seria em uma temporada que você conseguiria, só que eu acho que uma passagem em tempo seria daí relevante, porque se não vai ter outra temporada, colocasse isso que ficaria mais satisfeito, digamos que os casais feitos, mas é só minha opinião. Para todo caso, eu gostei, acho bom, mas em termos, digamos que da proposta, eles não conseguiram concluir isso, mas a gente vê que o casal já deu, digamos, uma adiantada, já tá tendo uma química maior, mas a gente vê que ao mesmo ponto que eles estão indo, eles continuam bem devagar. A gente percebe isso tanto nesse episódio como ao longo da temporada, mas é devido, digamos que à tendência da história. Para todo caso, tem vários pontos que eu quero apresentar com vocês, eu vou falar de algumas cenas que eu mais gostei, mas acredito que então, vamos logo falar de Rikigakoi, uma comédia romântica de dois jovens cientistas apaixonados um pelo outro e que precisam comprovar isso através da amada ciência. Eu acredito que começo falando sobre a própria mangaka, por conta de que você vai perceber nesse vídeo que eu vou focar mais em falar o que eu achei dos personagens e algumas cenas relevantes e, obviamente, eu vou falar sobre o beijo do casal principal. Para todo caso, começando com uma das melhores partes. Eu acredito que muitas pessoas podem ter um ódio da mangaka, mas eu quero que você note que ela tem uma ambição grande, ela é gananciosa, ela é ambiciosa. Ela falou, não importa o meio, ela vai fazer de tudo para que o mangá dela se realize e seja perfeito. Então, comédias românticas, casal tem seus problemas na relação, e acontece que ela tinha que colocar isso de alguma maneira. E vemos que ela é bondosa, porque depois ela mostra que ela fez uma coisa terrível, mesmo não importa os meios. Só que ela não quebrou, digamos que, aquela case de Megane, digamos que do protagonista que a Rimuro havia presenteado. Ela só trocou, ela pegou uma igual, mas a verdadeira ela guardou, tanto que ela entregou, mostrou para o protagonista que era para depois a Rimuro entregar para ele. Não seria irrelevante, né, ela ter comprado. Então eu acho que foi interessante isso, porque mostra que ela tem sua bondade, mas ela é gananciosa e vai fazer de tudo para ter, digamos que, os seus objetivos. Eu diria que ela me lembra muito um pouco do Hachiman de Oregairu, e muitas pessoas vão ficar me questionando, como assim, Haru? Eles são bem diferentes. E sim, só que eu digo ir até o extremo, não importa os meios. O Hachiman faz isso para as pessoas ao seu redor, ela já não, ela faz para ela própria. Então é só uma semelhança, mas bem diferente, relembrando, só exaltando isso. Para todo caso, eu acredito que foi bem interessante a fala dela para o Yukimura, por conta que ela fala, eu pensei que éramos iguais, que não importa o meio, a gente sempre fazeria de nossas pesquisas um sucesso, mas já vi que você é diferente, por conta que o Yukimura, ele não vai ao extremo, ele não faz tudo que é necessário para que a pesquisa tenha um sucesso que nem ela dá a sua vida pelo mangá se for necessário, ela acaba de forma si própria se for necessário. Mas acontece que o Yukimura, ele não vai nesse extremo, e a gente percebeu isso. Pra todo caso, eu gostei dela, foi uma ótima aquisição para a obra. A gente viu que depois ela se deu mal, porque ela quis bancar o hotel de Okinawa, né, onde foi o arco. E acontece
acontece que a nossa querida Ena Senpai lá, a Ibarada, ela não poupou, ela gastou em champanhe, comida e acabou com a outra. Então foi muito divertido essa parte. Eu diria que era meio que previsível, né, que a mangaka tinha algo a ver com aquela máscara, com aquela case quando ela pegou. A gente desconfiava disso, só que a gente viu que no fim foi ela mesma, só que de certo modo ela tinha boas intenções para sua própria obra e ela não destruiu a case principal. Então eu devo enfatizar isso porque muitos vão julgar e vão achar ela problemática. Mas eu gostei porque é uma pessoa ambiciosa, só que ela vai até o extremo, o que é perigoso e pode fazer com que as relações ao redor sejam problemáticas para si própria. Mas para todo caso, gostei dela e tinha que exaltar a mangaka. Agora vamos falar sobre outras cenas interessantes. Finalmente acredito que vamos falando mais do arco de Okinawa, mais intensificado, só que dessa vez você vai ver que eu vou falar de um dos melhores personagens. Porque o Trask, eu não sei bem se eu coloquei a pronúncia certa dele, a entonação, me desculpa, mas é sensacional, impressionante, o melhor personagem da obra, me desculpa, mas hashtag todos somos Trask. Por conta de que eu quero que você pense que ele é engraçado. Afinal, ele ama as 2D. Ele é um conquistador, é um mestre do amor. Ele já está em uma relação amorosa há anos. Afinal, ele e a Aika-chan já estão quase praticamente casados. Então foi muito bom, porque, tipo, naquele laboratório lá, é muito engraçado essa situação. Porque de todos, tirando a Kanade, ele é o que melhor entende do amor. Ou até tirando a Ibarada lá e o Sensei. Bom, daí só fica o casal principal. Mas ele, tipo, bota medo, porque a gente viu que a Rimuro, em um momento da obra, ela falou: o meu amor pode não ser tão intenso, também tem um amor muito belo, Yukimura-kun. Então foi muito engraçado aquela parte do episódio, porque ele tem um amor intenso, só que é por uma 2D. Só que ele é o orgulho da nação. Só por ele ter um amor por 2D e querer se casar por ela, ele já é o nosso orgulho. Então, Trask para presidente. E eu não tô conseguindo falar a pronúncia certa dele, porque é meio complicado. É tipo Toraske ou Suke, tipo Toraske. Bom, eu acho que eu vou errando e acertando. Peço desculpas mais uma vez. Pra todo caso, o que eu quero enfatizar desse garotão aí? A gente vê que ele não é aquele astro, aquele cara que vai ser um cientista, a gente percebe isso muito. Só que acontece que ele gosta do clima de lá e ele é um cientista porque ele tá lá. Só que ele não é um exemplo de cientista como o Yukimura, a Kanade, por exemplo. E acontece que a gente vê que ele é a parte que diverte. Ele, digamos que aquela, como eu posso dizer, distração. Ele é aquela parte cômica quando entra. Porque ele sempre fala do amor pela 2D, pela Aika-chan. E acontece que tem uma cena muito engraçada lá no arco de Okinawa, se eu não me engano, quando eles vão coletar saliva. E o protagonista fala que eles precisam reunir a maior quantidade de salivas possível. Então o garoto já fala: então eu posso fazer o que eu quiser com as garotas que não terá problema. E daí o protagonista fala: desde que tenhamos dados, você pode fazer o que você quiser. E acontece que a gente sabia o que ele ia fazer. E ficou muito engraçado porque depois os dois apanharam feio. Então, sensacional. Eu acho que ele foi a melhor aquisição. Não é à toa, ele é um otaku. Ele é um cientista, é bom nos esportes, é um galanzão, é o pet da Ibarada e ele é sensacional, ele é muito engraçado, ele é aquele cara louco. A cena que ele tá procurando pela Rimuro numa lata de lixo e fala senpai e depois Yosha! Foi muito divertido, sério, eu gostei, é um dos meus personagens favoritos da obra. Mas acredito que concluindo a parte do meu querido Torasuke, eu devo enfatizar, por conta que foi muito divertido ter visto a parte que ele mostra a importância dos jogos. Digamos que naquela convenção de pesquisa de cientistas em Okinawa, ele mostra que são a coisa mais importante da humanidade, para eles são motivo de viver, são entretenimento contemporâneo. Então quando ele fala tudo isso, eu vejo que eu sou muito ele, porque realmente eu concordo com tudo que ele falou, e eu acredito que é uma parte importante, digamos que é uma forma, digamos, de entreter, e na pesquisa dele, mostrando qual seria a rota mais próxima para ele conseguir, digamos, encontrar a Aika-chan, foi muito divertido, porque muitas pessoas poderiam gostar, porque muitas pessoas jogam jogos de simulador, de data, só que não ficam contando aí. Então, o que ele estava fazendo era uma baita pesquisa. E eu acredito que, realmente, levando no ponto sério, a parte que ele mostra a importância dos jogos, digamos que desse tipo de entretenimento, é muito interessante porque, realmente, isso para muitas pessoas são motivo de alegria, são motivo de viver. E eu acredito que isso ajuda bastante a pessoa, digamos, a estar numa situação melhor se ela não está passando muito bem. Então, por isso, eu concordo muito e sou muito atrás, que também é meu motivo de viver esses lindos 2D. Foi uma das partes mais divertidas, porque ele é aquele otaku, né, que tá dentro da obra, desse cientista, só que ele é extremamente meio que baca em alguns momentos, mas ele é mega inteligente em outros, e acontece que ele leva a sério relacionamentos com 2D, por isso é meu orgulho. Pra todo caso, tendo falado dele, agora vamos falar sobre outras cenas interessantes. Mas acredito que já para ser uma forma bem breve e resumida, para não deixar o vídeo muito longo, vamos falar sobre os 3 personagens que faltam ressaltar, que também são personagens principais.
O Ibarada Sensei, ou é Ikeda Sensei, eu não lembro bem, acho que é Ikeda Sensei. Ele é muito divertido, ele faz mega referências a Jojo Pose, acho que ele curte aí a obra do Araki Sensei. E pra todo caso, ele é sensacional por conta que ele é aquele cara que tipo é todo calmo, gentil, casado. Só que, se for necessário, ele é um maníaco que usa a força para fazer com que todos ouçam. Então, ele é mega divertido de acompanhar. Pra todo caso, tirando ele, eu acredito que a Ibarada apenas é aquela semelhança, aquela outra encarnação, só que mais pesada da Kominami de Bokuben. Eu diria que a Ibarada, ela é uma das partes mais divertidas, porque a gente forma chip dela e do Torasuke, e acontece que eles seriam um casal muito fofo. Não é à toa que a cena que esse jovem garoto vai atrás dela porque achava que ela poderia estar sendo assediada foi muito legal. A gente chipa mais, só que a gente vê que não era nada demais, eles só estavam jogando. Então foi muito divertido isso. Ela é muito sádica, é uma personagem que eu gosto, de certo modo. Para todo caso, ela apenas mostrou que o Yukimura é um safado que tem seu coração palpitando por qualquer garota que ficar próximo dele. Então, é uma mega wife também. Para todo caso, tendo falado dela, acredito que vamos concluindo falando da minha querida Kanade. Então, de todos, eu diria que é a verdadeira best girl da obra, embora eu goste muito da Rimuro pelas atitudes e o amor que ela tem. Então é difícil de ser, mas a Kanade é aquela personagem calma que não é louca que nem eles, não é uma cientista desse modo. Ela compreende que o amor às vezes é algo inexplicável, só que ela gosta, digamos que da ciência, de tentar comprovar. Só que ela vê que alguns pontos às vezes não favorecem, embora o casal principal ache que deva fazer isso. Então a Kanade é simplesmente incrível, eu gosto dela, eu acho que ela é muito divertida e ela é aquela personagem que manteve o eixo da obra, sendo que todos os cientistas ali são loucos, porque a gente vê um otaku apaixonado por uma 2D, a gente vê uma sádica, a gente vê um CC musculoso e vê um casal de cientistas meio baca, mas apaixonados um pelo outro, que amam a ciência e querem comprovar através da ciência o amor um pelo outro. Então é ela que mantinha a calma, digamos que, nessa obra inteira. Só que eu acredito que tem momentos que ela poderia não ser tão agressiva com o nosso querido Yukimura. Mas tirando isso, ela é mega fofa. Então, e o crush dela naquele sensei, eu achava que aquele sensei eles poderiam ter apresentado. Por um momento eu achava que era o Ikeda o crush dela. Só que eu achava que ela poderia ter esquecido que era o Ikeda, porque ele mudou bastante. Seria legal se fosse isso, porque daí ele seria casado e acabou com o coração dela, porque ele mudou muito. Mas infelizmente foi um plot que eles não puderam desenvolver por ter o foco no casal principal, o que é um ponto positivo de certo modo. Mas para todo caso, tendo falado dela, acredito que agora praticamente vamos falar só sobre o casal principal. Mas acredito que finalmente podemos chegar já na parte final, digamos que da obra, na minha opinião. Por conta que antes de eu falar da parte do beijo, do episódio final, realmente questão, que ele foi muito lento, eu acredito que eu quero apresentar algo em torno da minha querida Rimuro. Eu elogio que ela foi, digamos, a primeira, ela realmente fala seus sentimentos, e acontece que isso faz com que a obra se desenrole, se desenvolva, então isso foi muito importante. É algo que eu gosto da heroína principal, porque tem diversos momentos que ela realmente quer mostrar sua paixão pelo protagonista. Só que acontece que no arco de Okinawa, logo na apresentação da Kanade, ela foi muito severa, porque ela deveria ter notado aquilo e não deveria ter feito, digamos que, charminho, birra, por mais que ela estivesse com ciúmes. E acontece que ela nota que a culpa não foi do Yukimura, mas ela não queria dar o braço a torcer de certo modo para pedir desculpas. E depois a gente vê que ela até arma uma maneira cientificamente de fazer um pedido de desculpas até. Só que depois aconteceu aquelas desavenças, né? Só que tudo isso possibilitou o beijo do casal, porque senão não teria acontecido nessa temporada aquilo. Mas algo que eu gostei, eu acho que por mais que eu critique a decisão dela, mostra como é difícil um relacionamento, pelo fato que muitas vezes a pessoa sabe que está errada, ela sabe a culpa, ela até quer se desculpar, mas não quer dar o braço a torcer. Então eu gostei muito disso, porque foi a fala do Yukimura. E daí, e se eu tivesse fazendo algo com a Kanade? A gente nem namora, isso que machucou ela e piorou a situação. Mas foi algo verdadeiro, porque o Yukimura, ele realmente precisava ajudar com o Rai dele e ele queria que a Rimuro visse isso. E naquele momento a Rimuro até podia perceber, mas não queria assumir. Então sério, foi uma das melhores partes essa. Eu acredito que o arco de Okinawa ele foi muito longo, mas teve uma parte muito boa da briga aí do chip. Porque eles não são um casal nem no final da obra. Mas só tendo ressaltado esse ponto que eu queria apresentar e falar no vídeo, agora sim, vamos falar, digamos que da solução do casal meio que feito, vamos falar do episódio final. Finalmente chegamos no episódio 12, o último episódio, que eu vou falar de uma forma bem rápida, porque tem alguns pontos que eu até já falei ao longo do vídeo. Então, acredito que a parte mais relevante, ou melhor dizendo, a terceira parte mais relevante, é, meus queridos Kohais, por favor, sempre treinem os músculos. Porque eu diria que eu seria muito o Yukimura na hora que colhi, digamos, com a Rimuro. Para todo caso, eu ia ficar pensando, caraca, isso não é indecência, eu só tô carregando. E daí acontece que eu ia me desestabilizar e ia cair. Eu seria muito o Yukimura. Para todo caso, por isso eu digo, prepare os músculos aí. Mas, então, segundo ponto que foi interessante.
foi ver a Rimuru arrependida, digamos que ela querendo ficar grudada no protagonista, tanto que ela não desgrudou, ela ficou coladinha, já foi um progresso da relação deles, ela falando isso claramente. Acredito que nessa parte o Yukimura nem estava prestando tanta atenção porque ele estava preocupado com o que ele fez. Então, de certo modo, eu gostei, digamos que desse desfecho deles voltando sã e salvo. Para todo caso, indo para o ponto principal, que é o beijo do casal. Então, eu acho que a staff queria realmente terminar com esse beijo para dar uma conclusão satisfatória. Porque se eles apresentam isso antes, digamos que alguns episódios, como por exemplo o experimento do beijo, como é que eles poderiam desenvolver um final satisfatório? Eles teriam que fazer eles entrar numa relação ou fazer algo carnal para adultos, como eles já são, não é mesmo? Para todo caso, como eles mesmos disseram, eles ainda estão longe de fazer aquele passo, mas eu queria ver aquele passo porque seria interessante ver a relação de Rimuru e nosso querido Yukimura, digamos que na cama. Eu queria ver se eles iriam fazer a sós ou se todo mundo iria observar os experimentos, seria sensacional. Para todo caso, acredito que deve ter doujinji disso, não duvido que você já tenha feito, ou qualquer pessoa. Para todo caso, talvez seja uma boa procurar depois. Mas então, voltando à parte principal, o beijo foi legal porque foi a forma de mostrar que é uma relação que vai progredir, só que lentamente. E isso é mostrado na temporada ao todo. E foi muito bonito porque naquela hora o protagonista, porque ele observa que todo o local, todo o clima, digamos, barulho, não tem ninguém ao redor, eles não estão mais ligados. E daí ele já dá um beijão. Foi muito bom porque eu acho que foi o melhor desfecho da obra. Porque a gente vê que se conclui depois com eles querendo dar beijo um no outro, só que eles não querem admitir isso e apontam falhas para que eles tenham que refazer o experimento, que fosse mais fácil eles serem honestos. Então eu acho que foi muito bom esse desfecho, mostra realmente como Erika e Koi, que são dois jovens que são apaixonados um pelo outro, mas eles precisam mostrar através da ciência e mesmo não querendo admitir seus sentimentos. Então eu gostei, eu diria que amo o casal de tsundere em maneira e eu acho que é isso que eu posso falar. Erika e Koi é um anime que você vai gostar, só que se você queria ver um casal fechado, infelizmente você não vai ter isso, porque foi a maior falha da obra não ter concluído. Por mais que tenha o ar que o casal vai ficar junto, que eles estão fazendo mais beijos e vão começar a progredir, a gente queria ver ao menos eles entrando numa relação, o protagonista talvez pedindo ela em namoro, alguma coisa do tipo, ela respondendo sim, porque ela iria falar isso. Então, infelizmente não teve isso. Mas a gente vê que a Rimuru que sempre tomou partido, então ela também poderia ter feito isso, ou até mesmo dado um beijo. Então, eu acho que tem suas falhas de Erika e Koi, poderia ser melhor o final, mas para a obra como um todo, até dá pra entender e ficou bom. Isso que eu quero que você tenha em mente. Mas sobre o beijo, eu acho que eu já falei, porque depois foi muito engraçado, porque basicamente o Yukimura ficou assim: não foi um ato indecente, não é um assédio, eu não sou um criminoso. A Rimuru queria isso faz tempo. Eu só aproveitei o ambiente porque é uma chance rara de uma em uma. É um milagre que isso tenha acontecido. Então eu aproveitei o momento. Agora a gente já tem experimentos em torno disso. Então foi muito engraçado a fala dele, porque ele se desligou completamente até que a Rimuru sacode pedindo para que ele carregasse ela. Então acredito que assim, praticamente eu concluo tudo que eu queria falar sobre essa parte do beijo do casal principal no último episódio da primeira temporada de Erika e Koi. Sem dúvidas, eu acredito que Erika e Koi é um anime perfeito, digamos, se você busca uma comédia romântica diferenciada. Mas é uma comédia romântica que não tem aquela satisfação no final, como muitas outras podem proporcionar possivelmente, ou como uma obra de romance. Como uma pessoa romântica que eu sou, eu posso dizer que eu queria, digamos, que tivesse um final do casal se concluindo, sendo que não vai ter outra temporada, porque já mostra, foi a conclusão, digamos, em uma temporada. E eu não acho que seria realmente relevante ter uma outra temporada. Não é o tipo de anime que eu acho que seria bacana, mas isso é meu ver, e se tivesse, provavelmente eu veria. Mas, para todo caso, eu queria que tivesse uma passagem de tempo para mostrar, digamos, que eles, ao menos, numa relação mais intensa. E não só, digamos, eles. Eu queria ver a Ibarada lá e o Trasuke, eu queria ver a Kanade com alguém, queria ver mais do Ikeda Sensei, então eu acho que eles poderiam ter feito uma passagem de tempo, porque o episódio, ele é uma forma muito lenta. Eu posso dizer que ele focou lá no Yukimura, na mangaka, depois Yukimura procurando a Rimuru toda arrependida, querendo fazer indecências com o protagonista, e depois o beijo. Então, sério, eu acho que a forma como foi adaptado foi bem lenta, na verdade. Então, eu acho que se eles tivessem cortado certas partes antes, no começo da obra, e ter adaptado mais rápido esse episódio, eles poderiam ter, digamos que, mostrado uns minutos finais em torno de uma passagem de tempo. Mas isso é minha opinião. Eu acredito que terminou de uma maneira boa, o casal está progredindo, mas eu queria mais. E é isso que eu quero que você entenda nesse vídeo. Mas, então, acredito que Erika e Koi é aquele anime perfeito que, em nome da ciência, você pode fazer várias indecências por desvendar o amor, como beijar, como prensada na parede, ou até coisas mais adultas, que é melhor que você não saiba agora. Para todo caso, Erika e Koi é sensacional, perfeito, muito engraçado. E a minha recomendação, se você precisa ver algo divertido, se você está precisando rir e quer shippar casais, vê esse anime que você vai gostar. Para
todo caso, se você me perguntar se Harusenpai tem possibilidade de uma segunda temporada, eu já lhe digo que eu acho praticamente nula. Por conta do que? Já foi mostrado a frase Ender. E quando mostra essa frase, provavelmente é que não vai ter outra temporada. Eu não quero iludir você. Esse é o tipo de anime que dificilmente tem outras temporadas. Ou você vai pro material original, ou você vê, digamos que alguma OVA que um dia talvez possa ser produzida, mas não é o tipo de anime que eu quero criar esperanças para você que vai ter outra temporada, porque já mostrou que não vai ter, e eu acredito que não terá mesmo. Mas nunca se sabe. Se tiver, quem sabe a gente conversa se for bom, né? Mas, para todo caso, de momento atual, gostei. Pode ser que algumas horas a gente às vezes fale em recomendações, porque é uma comédia romântica diferenciada que eu gostei e vou querer conversar com vocês em outros momentos. Mas em torno da primeira temporada, acredito que praticamente eu apresentei tudo que eu queria para que vocês saibam. Mas então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?